Chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz, um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. 2020. A pandemia obrigou escolas do mundo todo a fecharem as portas. 2021. Para recuperar o aprendizado, São Paulo implanta 2.029 escolas em tempo integral. 99% das escolas reformadas. Chegaram muitos recursos. Saiba mais em www.educação.sp.gov.br. A escola está de volta e mais forte do que nunca. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Debates, polêmicas, economia e política. De segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Jornal Gente. Oferecimento Medplex Vera Cruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Vera Cruz. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Os candidatos ao processo seletivo para o primeiro semestre de 2022 das escolas técnicas estaduais, as ETECs, já podem solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do vestibulinho. Os pedidos para redução de 50% devem ser feitos exclusivamente pela internet, até às 3 horas da tarde do dia 25 de outubro. O valor integral da taxa é de R$ 19. Para pleitear o desconto, é preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries de ensino fundamental ou médio, em curso pré-vestibular ou ainda em curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve também ter uma remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos, ou R$ 2.200 atualmente, ou estar desempregado. A resposta ao pedido será divulgada a partir das 3 horas da tarde do dia 17 de novembro, somente pela internet, e é necessária a apresentação de documentos. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Vera Cruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Vera Cruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. 35 minutos. Alô, Bandeirantes. Grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando também pelos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Nossa Área. Hoje é dia 21 de outubro de 2021, 21/10/21. Hoje é dia dele, Carlos Batista, o nosso comandante, aniversariando. Então você, ouvinte da Bandeirantes, fã de Carlos Batista, deixa aí nas redes sociais do Batistão já uma mensagem, né? E lembre-se que tem que finalizar a mensagem de parabéns dizendo, afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz, senão não conta. Então vai lá, o Batistão merece, é um cara incrível e hoje tá aniversariando, tá bom? Vamos lá, informações dos times de Campinas. Vem aí mais uma rodada da Bezona do Campeonato Brasileiro, rodada importante. O Guarani de olho no G4, a Ponte Preta tentando escapar da zona de rebaixamento. Vamos lá, informações do Bugre, chegando com Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio. Tudo bem com o amigo aí, né, Júlio? Tudo bem, graças a Deus. E por aí, Marcos? Também, Júlio. Um abraço pro amigo da Rádio Bandeirantes. Daniel Paulista segue preparando o time, pensando na partida contra o Confiança
jogo que vai ser nesta sexta-feira, às 7 da noite, no estádio Brinco de Ouro. Estamos aguardando aqui uma parcial dos ingressos em relação à presença do torcedor para a partida desta sexta-feira. Rodrigo Andrade deve ser a principal novidade do Guarani. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, grande abraço para você, para todo mundo que acompanha o Nossa Área. A Ponte também trabalha com foco no Remo. Próximo adversário da Macaca pela Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 horas da tarde, em Belém do Pará. Gilson Klein ainda não deu pistas, mas pode fazer mudanças na equipe, principalmente na defesa e no meio-campo. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço pra você, SH, qual é o seu destaque? Oi, Júlio, bom dia, boa tarde a todos. Série B pegando fogo, hein? E o Botafogo passou o carro em cima do Brusque. Ontem 3-0, Coritiba e Botafogo quase lá, quase na Série A. Daqui a pouco a gente comenta mais. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Tudo bem, né, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. O destaque vai pra vitória do Atlético Mineiro sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil. O Atlético tá praticamente na final, né, da competição. Venceu por 4-0. Um show de bola. Amassou o bom time do Fortaleza. No outro confronto, o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. Tava vencendo até no finalzinho. E aí, o VAR entrou em ação, deu um pênalti, na minha opinião, foi realmente pênalti em Rodrigo Caio. E o Flamengo empatou o jogo. Decisão agora ficou pro Maracanã. Mas a minha previsão, Júlio, é de Flamengo e Atlético Mineiro na final. Muito bem, estamos no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, timaço técnico de Gil Kleber, comando de esportes de Carlos Batista, aniversariante do dia, e a direção regional do Grupo Bandeirantes de Comunicação é do jornalista Rodrigo Neves. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassas e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, argamassas, artefatos de concreto e na maioria das aplicações usuais, como vigas, lajes, chapiscos e revestimentos. O Cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Vera Cruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Vera Cruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Vera Cruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com um pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá, informações do Guarani chegando na Bandeirantes com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Falo sim, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Antes da gente falar aqui do Guarani, Júlio, você até falou para os nossos ouvintes e amigos, né? Porque os nossos ouvintes são amigos, para que eles possam mandar uma mensagem para o Batistão no dia do seu aniversário, no dia da colheita de mais uma primavera na vida do Batistão. Então, vou dar uma de ouvinte aqui. Batistão, você sabe do carinho que eu tenho por você, do respeito que eu tenho, não somente pelo profissional, mas pelo amigo. Todas as oportunidades que eu tenho, eu venho a público e digo que, quando trabalhávamos em prefixos diferentes, nós éramos amigos e nunca concorrentes. Embora você, como narrador, e eu, repórter, a gente se cruzando em vários estádios aí pelo Brasil, principalmente na Vila Belmiro, né? Então, Batista, que Deus o abençoe, o proteja, o ilumine. Iluminado você já é por si só, né? Mas você tem um carinho muito grande para com as pessoas e as pessoas também um carinho muito grande com você. Sempre brinco, né? Quando o Felipe, seu neto, está curtindo a transmissão da Bandeirantes. Então, eu, se fosse neto, se eu fosse o Felipe, ficaria muito feliz em ter um avô como você. Feliz aniversário, Batista. Tudo de bom na sua vida. Sei da luta que você tem como chefe de família e como comandante da equipe da Rádio Bandeirantes. Então, todo o sucesso que você tem ainda é pouco e merecedor de muito mais. Afinal de contas, em Júlio Nascimento, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! 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 É muito bom. Sensacional, isso aí. Parabéns, o CH falou que não sabe o que é mais chato, né? Se é o aê... Não, mas hoje, cara. Não, mas hoje vale. Mas hoje tudo, vale. Né? Hoje ele que se acostuma. Hoje vale aê, vale fio, vale tudo. Hoje vale, hoje vale. Hoje vai ter vale o sacrifício. Até o CH disse que até ele vai falar. Vai, até o final do dia ele exatamente. Vamos lá, Marquinhos. O Guarani joga amanhã, né? Amanhã tem jogo no Brinco, jogo importante. É, importante, serão decisões. Aliás, o Rodrigo Andrade, ontem você pensou a frase que ele disse na entrevista coletiva. Vamos fazer o seguinte, Júlio. É curta, né? Mas vamos ouvir aí. Pede pro nosso Leandro Renato pegar a entrevista do Rodrigo Andrade. Não estava na pauta, mas vamos repercuti-la mais uma vez. Né? Tá na ponta da agulha, né? Vamos pensar aqui as frases do Rodrigo Andrade, jogador do Guarani. Nessa reta final, né? A gente não pode dar bobeira mesmo. E a gente, desde o começo do jogo, começamos muito bem. Até os, se eu não me engano, os 35 do segundo tempo. Deu uma desligada ali e aconteceu o empate. E a gente está bem ciente que nessa reta final a gente não pode dar esses vacilos. E que não vai ser um jogo fácil, né? E a gente vai fazer de tudo para buscar os 3 pontos. Rodrigo, você está voltando no time, não participou da última rodada e daqui para frente serão jogos decisivos. Que tipo de comportamento emocional, na sua opinião, o Guarani terá que ter daqui para frente para buscar o objetivo? Não, acho que o comportamento é só pensar em vitória. Que cada jogo que a gente for jogar vai ser uma final, como a gente sempre fez. E final não se joga, né? Final se vence e a gente tem que fazer isso, vencer todos. Mas nesse o torcedor pode esperar muita raça, determinação. E a gente conta com a presença deles, que eles sempre vai ser muito importante para nós, como foi o último jogo em casa. Mas eu acho que todo mundo treina do mesmo jeito. Eu acho que é característica diferente, né? Eu acho que eu e o Bruno, eu e o Índio, o Tony, todos são diferentes. O PS, todo tem característica diferente. E eu acho que o professor está optando por eu e o Bruno, né? Então, eu acho que a gente está bem entrosado. Pelo Paulista também, que a gente jogou junto. De diferente que a gente fez no último jogo é só os 15 últimos final que a gente não pode fazer o que a gente fez. Jogando ou não jogando, todo mundo está trabalhando em alto nível. Eu acho que é o trabalho que, se precisar de alguém, vai estar ali para contribuir. E como eu falei, eu estou aqui para ajudar em qualquer posição. Mesmo se for ali dando água fora, eu quero ajudar o time. Dando água fora, né? Ajudando, dando uma de gandula. Final, todos os jogos serão finais e finais você acaba conquistando, vencendo. É o que disse o Rodrigo Andrade aí, né, Júlio? Cara, o Rodrigo Andrade foi emblemático aí nas frases, né? Nos bordões do futebol. Final não se joga, final se vence. Essa eu não tinha ouvido, né? Ontem foi informado que não é uma frase nova, mas eu não tinha escutado essa aí de final não se joga, final se vence. Que seja assim nessa reta final. O Guarani vai precisar de boas vitórias para alcançar aí a pontuação necessária. O time tem 46 pontos neste momento, né?
São 24 pontos em disputa. O Guarani precisaria aí de 5 vitórias em empate ou então 6 vitórias para alcançar a matemática mínima para o acesso na Série B de 2021. E o que pode beneficiar, inclusive a gente tem batido muito nessa tecla, são alguns confrontos que o Guarani vai ter pela frente, confrontos diretos. Tem o Goiás, tem o Avaí, tem o Botafogo, mas tem confrontos também nesse H contra times que estão na parte de baixo da tabela, como é o caso do Confiança. Venceu as 2 últimas rodadas, é verdade, mas ainda é o vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Você sabe que tem uma coisa que ajuda pra caramba, Júlio. Aliás, eu acho que a coisa que mais ajuda o Guarani, sabe qual é? Qual é? É o Guarani vencer os jogos que ele tem que vencer. Ele tem que fazer a parte dele. Eu ouço isso, aquilo, tudo é verdade. Tudo é verdade. Só que o Guarani tem que fazer a parte dele, né? Essa patinação ninguém aguenta mais. E tem patinação e tem desculpa para tudo. Eu nem estou discutindo, nem estou debatendo. Estou dizendo que só tem um caminho. Fazer o que o Coritiba e o Botafogo estão fazendo com seus adversários, passando o carro. Com todo respeito. Tem que chegar e passar o carro em cima do Confiança, com todo respeito. Tem que chegar em posição técnica, é a maneira de jogar, é pressão, é torcida apoiando e ganhar o jogo. Se ficar fazendo projeção, conta, olhando, e tudo isso acontece. Mas, em primeiro lugar, o Guarani tem que fazer a parte dele. E parar de dar vacilo, né? Muito vacilo, muito nheco-nheco, muito mimimi. Tem que chegar lá e ganhar o jogo, não é? Tem que chegar lá e ter imposição. Amanhã é o jogo aonde? No Brinco. Então, o Guarani tem que ter imposição física, técnica, tática, do começo ao final do jogo. E não piscar. Se é que esses caras estão a fim de levar o Guarani na primeira divisão, né? Porque tem algumas figuras aí pelo comportamento esportivo e dentro do campo, eu chego a duvidar. Porque não é possível que o atleta não saiba que num campeonato tão equilibrado como esse, você tem que ficar sem piscar do primeiro ao último minuto. E fazer e realizar dentro do campo aquilo que é combinado fora. Que é o plano de jogo. Ou eles acharam, né? O Daniel tem a culpa dele, já falei isso, mas os jogadores também têm. Jogadores também têm, bem debatido por mim, pelo Gleger, por todos aí da equipe, desde que passou a partida, o empate contra o CRB na sexta passada. Tudo bem, o treinador errou. E os caras dentro do campo? Será que não tem um bendito líder dentro do campo? Dito pelo Gleger ontem, eu assino embaixo, que tem que chamar as falas dos jogadores na hora que tomou o primeiro gol e dar uma juntada nos caras e falou, gente, vocês estão com brincadeira. Brincadeira. Então precisa mudar a atitude também. É comportamental. Tudo também faz parte. Jeito de jogar, a escolha das peças, mas se o time não tem uma execução que combine com o desejo de todos, com o objetivo de todos, não adianta ficar falando. Papagaio também fala. Esse monte de frase pronta do seu Rodrigo Andrade, que está jogando muito mal ultimamente, né? Não é nem sombra do Rodrigo Andrade no primeiro turno. Precisa começar a mostrar dentro do campo, parar de falar e executar. Eu estou esperando, e depois do esfrega que o time tomou sexta-feira passada, porque a pancada foi grande, hein? A torcida está muito brava, com razão, principalmente com o seu treinador. Que eles tenham lá dentro do vestiário, dentro da sala, ou seja lá onde eles foram, mas chegar junto e falar, gente, o que nós estamos querendo para a nossa vida? É ficar aí fazendo um campeonato, me engana que eu gosto, me engana que eu jogo, me engana que eu pago. Sabe, não tem sentido, cara. Parar de discurso, falar menos e jogar mais. Time tem, capacidade também tem. Vamos ver como é que vai ser o comportamento amanhã contra o time do Confiança. Eu não espero, Júlio Nascimento, para encerrar, nenhum tipo de comportamento fora vencer e vencer bem o Confiança, repito mais uma vez, com todo respeito. E aí, Zorzinho, quero te ouvir também. Amanhã já é uma parte fundamental para o Guarani nessa reta final, né? Chegamos na reta final da Série B e agora o comportamento do time vai precisar ser de muita regularidade. Exatamente. Sabe que a gente sempre ouve falar muito, né, Júlio? Aquele negócio de, olha, esse time tá com cara de campeão. Olha, esse time tá jogando como time que vai buscar o acesso. E é bem isso mesmo. Porque quantas vezes
Quantas vezes, quando inicia lá a Série B, quando inicia qualquer outro campeonato, a gente já começa a fazer prognósticos, né? Ó, tal equipe montou para subir, ó, tal equipe investiu mais, né? Ó, aquela equipe lá contratou melhor, mas o decorrer da competição, que é longa, que é dificílimo, que é disputadíssima. Então, o Guarani, ele vem titubeando demais, né? E não pode. O time que realmente quer subir, uma hora ou outra vai oscilar. Isso é absolutamente normal, né? Nós vimos aí o próprio Coritiba, né? O Botafogo começou mal pra caramba, depois que conseguiu uma regularidade subiu, né? O próprio Avaí. Olha, o Vasco estava mal, já está começando a chegar. Então, tem que estar muito atento. Esse é o momento decisivo da competição. E eu concordo 100% com o que disse o CH. O cara tem que estar 1000% concentrado. 1.000.000%. Não adianta ir para o jogo, e a gente tem visto isso no Guarani, algumas peças, que parece que tá tudo legal, tá tudo bem, né? Não é assim. Não, vai estar tudo bem a hora que chegar lá na última rodada, né? E olha, decretou o acesso, ou se tiver 2, 3 rodadas com antecedência, matematicamente já estiver com o acesso garantido. Aí tudo bem, aí é hora de pintar cabelo, aí é hora de raspar a cabeça, aí é hora de usar uma chuteira de cada cor, né? Aí é hora de fazer festa. Aí sim, aí tudo é festa. Mas agora não dá. O que isso tem a ver? Hã? O que pintar cabelo tem a ver? Não, mas não é quando os caras conseguem, campeão, conseguem o acesso, não é isso que eles fazem hoje? Na minha época eu não fazia isso, mas hoje faz isso, pô. Quantas vezes você já ouviu falar? Você nunca ouviu falar isso? Não, mas faz em qualquer momento da temporada. Não, mas tem gente que a hora que consegue o acesso faz isso, entendeu? Mas, Júlio, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que é momento decisivo da competição. E o Guarani, eu tô falando isso aqui porque o Guarani tem chance de acesso. O Guarani tem tudo para conseguir o acesso. Né? Vai ter confrontos contra equipes lá de cima que vai estar brigando. Né? Tem que aproveitar essas chances contra essas equipes que estão lá embaixo, brigando contra o rebaixamento. Confiança está lá embaixo dos caras, então é a hora de o Guarani se impor, né? E tecnicamente, dentro da partida, dentro do jogo, é claro que é jogo a jogo, mas ser mais decisivo. Como foi até os 32 do segundo tempo contra o CRB. O Guarani mandou no jogo. O CRB não tinha dado... O Rafael Martins não tinha feito uma defesa. O jogo todo. Mas aí, tudo bem, aconteceu tudo aquilo que nós vimos, né? E acabou empatando. Agora, não pode mais. Já deu, né? Já deu. Não dá mais. Não dá mais para aceitar isso. E a estratégia de jogo, e o Daniel Paulista faz muito bem isso, né? Essas estratégias de jogo, principalmente jogando em casa. Lembra aquele jogo do Londrina? Usou uma estratégia, foi lá e meteu 3-0. E é isso que tem que ser. Jogando dentro de casa contra equipes que estão lá embaixo, o Guarani tem que atropelar. Se impor, linha alta, botar pressão, não deixar o time respirar. E é isso que o Daniel Paulista tem que fazer. E me desculpa, viu, Júlio, se eu falei do cabelo pintado e tal, mas é porque os caras fazem isso mesmo. Não, mas é que os tempos mudaram, né? Hoje já virou uma coisa mais normal. Aqui, ó, você falou sobre vencer em casa. Terça-feira o Coritiba venceu o Sampaio 3-0. O Botafogo ontem jogou em casa contra o Brusque 3-0. Time que quer subir precisa disso. Jogou dentro de casa, independente do adversário, da situação do adversário, você precisa vencer. A campanha como mandante para os times que sobem, ela faz muita diferença. E o Guarani tem conseguido isso. O Alegre até citou o jogo contra o Londrina, foi o primeiro jogo com torcida. O Guarani foi lá e se impôs diante do Londrina. E agora vai enfrentar o Confiança. Então, assim, a tabela está ajudando. Nesses jogos dentro de casa, o Guarani tem enfrentado times que estão numa situação bem inferior. O Confiança está reagindo. Não tem como... Se você está brigando por acesso contra um time que está brigando contra a zona de rebaixamento, você tem que bater no peito e assumir o seu favoritismo, porque é isso que acontece. E o Guarani precisa desse resultado. Aqui, atendendo aqui os ouvintes, pelo nosso WhatsApp, Júlio, todo ano desde 2018 o Guarani faz a pontuação mínima para não cair e desacelera. Todo mundo acha que os dirigentes não querem subir. Mas será que não são coisas relacionadas a salários ou premiação atrasados pelo acesso que não estimula os jogadores? Manda aqui o Robson Oliveira. Pelo que a gente sabe, tá tudo em dia, né, Tá Júlio? tudo certo, né, Marquinhos? O ouvinte, tudo certo. O ouvinte, essa é a informação que a gente tem. O torcedor, muitas vezes, quando o time tem uma queda de produção na reta final, ele começa a tentar achar algum motivo, né, para justificar essa queda de produção.
E aí tem muitas teorias conspiratórias, às vezes, muitas especulações. Mas a gente está numa condição de tomar um cuidado muito grande com esse tipo de situação, né? Nós trabalhamos com a informação, então, por mais que o torcedor tenha especulação, as nossas informações, apurando com pessoas do clube, jogadores, funcionários, é que financeiramente está tudo certo. E ontem eu já citei aqui, não tem nenhum motivo para um dirigente não querer que o time suba. São muitos, mas muitos pontos mais positivos do que, teoricamente, alguns pontos negativos. O Edinho Casagrande, CH, o Bidu não está com pezinho de louça. O que é isso aí? Pezinho de louça? Muito mole, não pode tomar drible que tomou no primeiro gol. Sabe o que acontece? Isso aí, os clubes de futebol nesse país, principalmente aqueles com menos dinheiro, eles estão muito à mercê do mercado do futebol, esse mercado predatório. Então sabe o que acontece em muito clube de futebol? Começa a chegar a final do ano, o cara já perde a concentração, ele já não está pensando mais no trabalho aqui. Em Campinas, no caso, o Guarani. Ele já está pensando no contrato do ano que vem, para onde ele vai, e o empresário na orelha do cara. Você vê muito comportamento dos dois times. Você percebe que os caras não estão mais com a cabeça ali. Isso que o Gleger está dizendo é uma grande verdade. Ele quis dizer o seguinte, tem cara que já está achando que está tudo certo. Que não está mais preocupado com o objetivo. Ele acha que está tudo certo. Então ele já pinta o cabelo, já coloca... Eu não sou contra pintar cabelo, nem fazer tatuagem, nem pôr brinco. Cada um faz o que quiser. É que eles expõem uma situação de que esteja tudo conquistado. Os objetivos já... Está tudo certo. E não está tudo certo. Os objetivos individuais dos jogadores e dos seus empresários nem sempre são os mesmos do clube e da sua torcida. É isso que nós estamos querendo dizer. É desvio de foco. Então, não são todos, para muitos jogadores você tem que ficar todo dia lembrando a eles que o campeonato não terminou. Que não adianta pensar no contrato futuro sem terminar o trabalho que foi comprometido no contrato em vigência. Eu estou falando de comportamento, tá, Júlio? Estou falando de atitude. Porque é nítido, o cara não consegue disfarçar. Não é só problema individual, que o cara está sentindo pressão. Nem sempre é assim. Então é só um alerta. Não é regra, mas é só um alerta. E sobre o Bidu, eu acho que é muito cruel da parte da gente, por causa de um jogo que ele foi mal e acabou se desconcentrando, fazer com que tudo que ele produziu de positivo seja descartado. Não é verdade. Mas é um sinal de alerta. Eu sei o que ele está dizendo. Pode ser. Eu não quero acreditar nesse momento, mas pode ser sim. O Cavalcante, Júlio, 2 campeões brasileiros já subiram, faltam 2, acho que serão mais 2 campeões brasileiros, Guarani e Vasco, não acha? Não acho, Cavalcante, eu acho que sobe um ou outro, os dois, aí é palpite, tá? Acho que Guarani e Vasco subirem juntos vai ficar difícil, porque o Curitiba tem 57, Botafogo 55, o Goiás tem 52, já jogou na rodada, o Avaí tem 50, o Avaí pega o Cruzeiro, se o Avaí vence o Cruzeiro vai a 53... Guarani e Vasco vencendo, vão a 49. Então, um brigaria com o outro pela vaga, né? Para Guarani e Vasco subirem juntos, acho que Goiás e Avaí precisariam de uma sequência negativa e os dois jogando bem aí nessa reta final. Lembrando que o Guarani pega o Vasco em algum momento aí nessa reta final. Então, acho que os dois subindo junto é improvável. É improvável, mas é possível. Tá difícil essa última vaga aí, essas últimas vagas aí no G4, né? Mas o Curitiba e o Botafogo se recuperaram aí da última rodada e vencendo, jogando bem, né? O Curitiba jogou muito bem contra o Sampaio, o Léo Gamalho jogou muito. E ontem o Botafogo não teve dificuldade nenhuma contra o Brusque, né? Então são os dois times aí que têm feito cada um a sua parte. Para finalizar aqui a mensagem do Guilhermão, considerando que Botafogo e Curitiba já subiram, na minha opinião, se o Guarani quiser subir, a vitória precisa vir nesses jogos. Confiança, Sampaio, Vila, Avaí, Vasco, Brasil de Pelotas. Chegando assim a 64 pontos, brecando concorrentes diretos como Avaí e Vasco. Nesse caso, podendo descartar 2 resultados. É mais ou menos o que eu acredito também. Acho que, inclusive, os matemáticos colocam que o Guarani tem 2 resultados a serem descartados. Né? Dos últimos 8 jogos, o Guarani vai precisar vencer pelo menos 5, com preferência 6,
e só pode descartar dois jogos aí nessa reta final para conseguir o acesso. Lembrando que pode chegar na última partida contra o Botafogo, já com o Botafogo ou campeão, ou já com acesso. E aí também torna o panorama mais fácil, teoricamente, para esse último confronto. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Chamarei sim, meu amigo. Agora são 12h02. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. O Aldeiro do Campo Belo mandou aqui, ó, jogo do Flamengo com muita emoção ontem, hein? Jogaço na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Flamengo também 2, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Quarta-feira que vem, dia 27, no Maracanã, o Flamengo joga aí pelo empate, 0x0, 1x1, ou a vitória contra o Atlético para avançar à próxima fase da competição. O Atlético Mineiro goleou o Fortaleza 4x0, hein? Que partidaça ontem no Mineirão do Galo, 4x0 contra o Fortaleza, que vai precisar aí de uma reviravolta histórica semana que vem contra o Galo, jogo no Castelão também na quarta-feira. Ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Brusque 3x0. Não tem bola rolando nessa quinta-feira pela Bezona, mas amanhã tem Guarani e Confiança, transmissão da Bandeirantes. O Avaí joga contra a equipe do Cruzeiro às 9h30 da noite. É a 31ª rodada da competição. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa Montes Claros sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Eu estou falando da Concede. Concede. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Concede soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá até o escritório da Concede na Avenida Francisco Glicério, 1411, para tomar um café, conversar, para se inteirar do serviço. Eu repito o endereço, anote aí, Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99-100-6609. 99-100
6609 com sede. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta chegando na Bandeirantes com Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. Também queria aqui, na oportunidade, desejar um feliz aniversário para o Batistão. No Bandeirantes Esportivo ele vai estar conosco e aí a gente pode dar mais aê para o Batistão nessa data importantíssima para o nosso comandante aqui na Rádio Bandeirantes. Então eu aproveito para falar da Ponte Preta, que treinou pela manhã no CT do Jardim Olina, mais um dia de atividade. Gilson Kleina com semana cheia, até porque a Macaca só joga domingo, 4 horas da tarde, contra o Remo no Baenão. A Ponte viaja amanhã à noite, sexta-feira, e faz uma atividade no sábado, lá na capital do Belém do Pará. Na capital do Pará, que é Belém. Então a Ponte vai poder se acostumar um pouco com o clima até a partida de domingo, até porque, como a gente já debateu muito aqui, é um clima diferente do que a gente vive aqui em Campinas, umidade muito alta lá no Baenão. Mas, se o torcedor bom de memória da Macaca resgatar e lembrar a última vez que a Ponte jogou lá em Belém do Pará, a lembrança é boa, Júlio, foi em 2018. A Ponte venceu o Paysandu, não o Remo, porque o Remo estava disputando a Série C. Mas a Ponte venceu na última vez que jogou em Belém do Pará o Paysandu por 4-0 em plena Curuzu. Agora, a Ponte, depois de alguns anos, volta a jogar em Belém do Pará, só que dessa vez contra o Remo. Mas fica aí um dado, uma curiosidade a respeito da última vez que a Ponte Preta jogou lá no norte do Brasil. E em relação ao time, o técnico Gilson Kleina ainda tem algumas dúvidas, né? Na verdade, ele tem praticamente o elenco todo à sua disposição, com exceção do Cleilton, que passou por cirurgia. Ele tem a possibilidade de repetir o mesmo time que entrou em campo contra o Náutico. E eu estava dando até uma passada de olhos, se não errei aqui na conferência das escalações, o Gilson repetiu apenas 2 vezes uma escalação do jogo para o outro. Quando ele chegou, ele não comandou contra o Brusque e depois a Ponte jogou com o Vasco e ele repetiu para o duelo contra o Sampaio Corrêa lá no primeiro turno. E a segunda vez que ele repetiu a escalação foi no duelo contra o Coritiba, no último jogo do primeiro turno, e depois no jogo contra o Brusque, na abertura do retorno. Então o Gilson tem essa possibilidade, que ele não teve muitas oportunidades de escalar o mesmo time, mas existe sim a possibilidade dele fazer mudanças na defesa e também no meio. Na defesa seria na lateral direita, a saída do Kevin para a entrada do Felipe Albuquerque. E não está descartada a possibilidade de entrar um meia no ataque, no meio-campo da Ponte. Jogando com 3 volantes nas 2 últimas partidas, o Kleina pode sim mudar um pouco essa formatação do meio-campo, acrescentando ou Matheus Anjos, que foi bem quando jogou, os poucos minutos que jogou contra o Náutico, ou até mesmo o Fecim. Só que depende da condição física do Fecim, que não joga algumas partidas por conta de problemas que ele teve no tornozelo, estava no departamento médico, já está liberado e agora fica à disposição do Kleina, mas também do departamento de fisiologia e do departamento médico da Ponte para saber a condição real física do Fecim, se ele vai ou não ser aí utilizado. Se não, o Matheus Anjos aparece como possibilidade. E a terceira possibilidade seria o Thales, porque o Camilo, nesse momento, não está cogitado para entrar no time titular. Então, das informações que recebi em relação à possibilidade da escalação, 2 mudanças podem acontecer. Na direita, Kevin sai, entra o Albuquerque, e no meio-campo, a saída de um dos 3 volantes, ou André Luiz, ou Leonaldi, ou Marco Júnior, para acrescentar um meia, ou Fecim, ou Matheus Anjos, ou o Thales. No ataque, acredito que não vamos ter novidades. Rodrigão, Moisés e Richard devem ser os escalados no setor ofensivo da Macaca. Hoje não tivemos entrevista com nenhum jogador, nenhum atleta falou com a imprensa. E o assunto hoje, provavelmente no Bandeirantes Esportiva, até porque nós ainda não recebemos o material,
vai ser política, porque o presidente do Conselho Deliberativo, o Dr. Tagino Alves, concedeu essa entrevista, né? Mas a gente ainda não recebeu o material. Mas no Bandeirantes Esportivo a gente vai falar a respeito do processo político que acontece no final do ano na Ponte Preta, Júlio. Bom, vamos lá então, né? Falando primeiro sobre futebol, já que hoje à tarde teremos uma parte dedicada aos assuntos políticos na Ponte Preta. Ainda falando sobre essa sequência, essas duas próximas rodadas para a Ponte importantíssimas, né? Olhando para a tabela, eu ainda vou naquele discurso que eu não descartaria o empate como um resultado ruim para a Ponte, não. Principalmente porque depois ela joga contra o Vitória em casa. E aí ela vai precisar dessa vitória para segurar o Vitória dentro da zona de rebaixamento e continuar escapando dessa zona perigosa no campeonato. Só lembrando, Glega Zorzin, que são 2 pontos de diferença entre Ponte e Londrina. Londrina já jogou. Se a Ponte empatar, abre 3 a zona de rebaixamento. E se ela vencer, vai a 37, ultrapassa o Operário e o Brusque, que ontem perdeu. Então, aí, esse para mim seria o melhor dos mundos. Aliás, para todo torcedor da Ponte, né? Vencer o Remo e aí tentar buscar uma vitória contra o Vitória da Bahia. É importantíssimo. A Ponte precisa vencer. Ela precisa somar 3 pontos. Não, mas eu não quero. A Ponte não tem que ficar visualizando ali o Londrina. Não, ela precisa visualizar a frente. Quem ela tem que ultrapassar, quem ela tem que passar e quantos pontos ela tem que atingir para se livrar de vez do rebaixamento. É isso que a Ponte tem que pensar. Por isso que eu estou dizendo durante toda a semana que é claro e óbvio, o empate não é um mau resultado. Longe disso. Mas ela precisa buscar desde o início da partida a vitória. O Gilson precisa organizar ali, montar uma estratégia, melhor dizendo, para que a Ponte possa ir lá e surpreender. Lembrando que esse time do Remo é um time encardido, é um time difícil, time duro, ruim de enfrentar, principalmente jogando lá em Belém, jogando no Baianão. Se o jogo fosse lá no Mangueirão, aí tudo bem. Aí a história é diferente. Mas lá no Baianão é complicado. O gramado é diferente, né? O clima lá em Belém do Pará é totalmente diferente. A atmosfera que envolve o jogo, principalmente tendo público, é diferente. Então o Gilson precisa, primeiro, preparar os caras emocionalmente. Isso é o primeiro ponto, né? Tem que estar ligado 1.000.000%. Pra você ter uma ideia, Júlio, teve uma vez, eu tava jogando lá no Baianão, fui bater o tiro de meta, os caras puxam a camisa pelo alambrado, cara. Só pra você ter uma ideia. Desculpa, Lupe. Perguntou o quê? O quê? Puxaram sua camisa? Não, puxaram a camisa. Mas Os caras enfiam a mão pelo alambrado e puxam a camisa. Então é porque é muito grudado ali, a arquibancada é encostada no campo. Então tem que estar muito atento com isso, né? É um jogo duro, difícil, e a Ponte tem que estar atento em todos os detalhes. Eu tô dando esse exemplo porque realmente a pressão é muito grande, ainda mais quando tem torcedor. Jogando lá no Baianão não é fácil. Mas eu acredito até pela experiência de alguns jogadores, Ivan, Fábio Sanches, o próprio Ryan, né, que são jogadores, Rodrigão. Esses caras precisam chamar a responsabilidade, né? E botar na cabeça desses mais jovens aí, Moisés, né? Richard, o próprio Leonaldi, Marco Júnior. E olha, esquece o que tá lá fora e vamos fazer o nosso aqui dentro. Vamos fazer o que nós viemos, o que foi determinado para executar nesse jogo. Eu acho que dá para vencer sim, Júlio. Eu, se fosse o Gilson, montaria uma estratégia para botar pressão, não deixar os caras expirarem, porque se você vier aqui numa linha baixa e esperar o time do Remo, você vai ter problema no jogo. Principalmente porque o Remo também precisa do resultado, vem de 2 derrotas e tá jogando dentro de casa. O grande ponto negativo aí da campanha da Ponte no segundo turno é essa sequência de 4 jogos sem vitória, né? A Ponte vinha de um bom segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mesmo quando tropeçava, na rodada seguinte pontuava, isso estava colaborando para o time ter feito uma margem interessante no campeonato. Mas agora essa margem ela voltou para 2 pontos, então é uma situação de alerta ainda para a Macaca, mas esses próximos jogos serão fundamentais até para a confiança da Ponte, né, CH, na reta final da competição. Não há dúvida, a sequência sem vitória é que preocupa um pouquinho, Júlio, porque isso contagia positivamente ou negativamente. Negativamente no caso, né? Então, numa situação onde você precisa vencer, porque você veja, existe uma diferença de número de vitórias aí. Da Ponte para baixo, a Ponte está tranquila, mas da Ponte para cima, todo mundo tem 10 vitórias. Observe aí na tábua de classificação. E isso, na hora do desempate, lá na frente, é preocupante. Só o Operário tem 9.
Brusque tem 10 vitórias, Remo tem 10 vitórias, o Cruzeiro tem 8, mas tem 39 pontos. Então todo esse povo aí tá no bolo. Tá todo mundo no bolo aí. Então a Ponte tem que tentar vencer. Agora, eu não descarto o empate lá, não. A Ponte, se ela... Faltam 8 partidas. Se ela empatar todos os jogos, ela escapa. Eu acho que com 42 vai escapar. É um palpite, tá? E vamos imaginar que ela perca um, ganhe um e empate o resto. Ela escapa. Aí faz 43, né? 6 mais 3, 9. 9 com 34, 43. Eu acho que ela escapa. Então, de qualquer maneira, é jogo a jogo. Tem que tentar vencer o jogo. Colocar um time para tentar vencer. Aí o jogo conversa com você. De repente não é possível, pelas circunstâncias. Arbitragem, campo, torcida, fora de casa, clima, tudo aquilo que a gente já falou. Então a partida vai conversar. Ela vai dizer, ela vai responder o que é possível fazer no jogo. Mas de começo, a maneira de jogar, o time a ser escalado tem que ser um time para neutralizar o Remo, evidentemente, mas realizar um jogo para tentar vencer a partida. Porque esse é o grande objetivo. Até o Carlos aqui coloca, tem que lembrar que são 4 vitórias, 4 jogos sem vitória por conta daquela situação contra o Vila, verdade. Mas, pelo que o STJD e a CBF se movimentaram aí, aquilo não vai mudar, né? O resultado não vai mudar. E se chegar lá na frente, faltou 1 ponto, faltaram 2 pontos, não adianta falar, o jogo contra o Vila, já foi, né? Então, assim, não adianta se apegar a isso. A Ponte precisa responder agora, entendendo que aquele resultado dificilmente, 99% de chance de não mudar. Júlio, concordo que o empate é bom para a Ponte contra o Remo. Se o Guarani deixar para o jogo contra o Botafogo, esquece. Manda aqui o Xandão. Feliz aniversário do Batista, Aldeir, obrigado aqui pela mensagem. Pergunte ao Lupe se temos chances do Matheus Anjos como titular. É o Ronaldo mandando a mensagem aqui. Parabéns, Batista. Sim, Ronaldo, tem chance sim. Existe sim essa possibilidade, caso o técnico Gilson Kleina acrescente um meia no meio-campo, tire um dos volantes e coloque o Matheus Anjos, por exemplo. É uma opção sim, não está descartado não. Júlio, concordo que o empate contra o Remo é um bom resultado, levando em consideração que a Ponte consiga vencer o Vitória na rodada seguinte. 4 pontos de 6 jogados na briga contra o rebaixamento é muito interessante para essa reta final. Júlio, passe por gentileza a sequência de jogos da Ponte Preta. Opa, se o Lupe tiver fácil aí, a sequência, manda pro ar, Lupe. Vamos lá, a Ponte joga com o Remo, fora. Depois tem Vitória, em casa. Depois a Ponte sai para jogar contra o Goiás, lá na Serrinha. Jogo difícil. Depois a Ponte tem o CRB em casa. Jogo também contra um time que briga na parte de cima. Depois a Ponte tem outro jogo em casa, contra o Botafogo. Depois 2 fora, Londrina e Confiança. E fecha com o Coritiba em casa. O penúltimo jogo é Confiança? E fecha lá em Aracaju. E fecha com Coritiba campeão ou vice aonde? No Majestoso. No Majestoso. Rapaz, então. A Ponte tem uma sequência pesada, hein? Sequência chata da Ponte aí depois desse jogo contra o Vitória. Repito, então assim, aumenta mais ainda a importância de fazer pontos aí contra a Remo e contra a Vitória nas próximas rodadas. E não... Ela pega 3 depois do Vitória, 3 times que brigam pelo G4. Goiás, CRB e Botafogo. E a maioria fora de casa, né? Não. Maioria em casa. 2 em casa e fora? Fora. CRB e Botafogo em casa. CRB e Botafogo em casa, perfeito. O que ajuda, né? Você enfrentar times postulantes ao acesso em casa, com a presença da torcida. Lembrando que em novembro, 100% de ocupação no Majestoso. Então, a torcida da Ponte vai poder comparecer em peso aí para incentivar o time nessa sequência pesada no mês de novembro. É uma tabela difícil. A Série B está muito equilibrada, né? Então, às vezes a gente fala assim, poxa, pega um time que tá lá brigando por acesso. O Confiança na rodada passada venceu o Avaí 3-1 jogando muito bem. Ô, Júlio. Então tem umas maluquices aí nessa tabela da Série B. Pois não, CH? É uma pergunta que é corrente. Eu não sei nem se você respondeu. Se respondeu, me perdoe por eu não ter prestado atenção. Mas uma pergunta que eu tenho recebido de ontem para hoje, e não foram poucas não, é que agora liberou a torcida visitante. A pergunta vale para o derby. Ou, enfim... Não. Não?
Derby não. A gente volta para aquela situação de fevereiro de 2020. Ok. Jogos, entre aspas, normais, a presença de 2 torcidas, mas com uma recomendação do Ministério Público, clássicos em São Paulo ainda são realizados apenas com uma torcida. Então não só o Derby, mas Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, todos os clássicos no estado de São Paulo ainda realizados apenas com uma torcida. Aliás, já que esse jogo contra o Remo pode ter torcida visitante, né, para o nosso torcedor que está ouvindo a Bandeirantes lá em Belém do Pará, 80... Opa, peraí. Os ingressos para o jogo devem custar entre R$80 e R$30. Isso, R$80 a inteira, 40 meia, mas o Remo faz uma promoção também para o torcedor que doar 2 quilos de alimento, paga 50% do valor para os primeiros 1.000 ingressos. Mas os bilhetes já estão à disposição para o duelo entre Remo e Ponte Preta lá no Bainão. Maravilha, valeu, Lupe, abraço para você. Volto no destaque final. Agora são 12h22. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Medplex Veracruz. Saiba mais em cirela.com.br/Medplex Veracruz. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem rede balançando. É bola na rede. Lançado, escapa na primeira bola, cruzou, curou pra Davidson, antecipou seu goleiro, tocou, é gol! E logo na primeira participação do Scarpa, que entrou no lugar do Rafael Veiga, ele apareceu livre pela ponta esquerda para cruzar para trás. Cruzamento rasteiro para o meio da área. O Davidson de perna canhota mandou para o fundo das redes. Gol importantíssimo para ampliar o placar e para praticamente selar essa que pode ser a segunda vitória consecutiva do Verdão, Rogério. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra. Médicos e investidores. Um novo conceito de saúde chegou em Campinas. Venha conhecer o Medplex Veracruz. Um complexo de saúde com espaços para consultórios, clínicas e laboratórios, junto ao Hospital Veracruz. Consultórios de até 46 metros quadrados, com junções de mais de 600 metros quadrados. Acesse cirela.com.br/Medplex Veracruz e agende sua visita. Realização e construção Cirela.
Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. E no domingo, a Ponte Preta vai até Belém do Pará enfrentar o Remo às 16 horas no Estádio Baenão. Jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, 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 Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aos destaques finais aqui no Nossa Área Ponte Preta. O destaque final com você, Antônio Lupe. Bom, Júlio, a Macaca treinou hoje cedo no CT do Jardim Olina. Amanhã à noite a delegação viaja para Belém do Pará. Domingo, 4 horas da tarde, o jogo é contra o Remo no Baenão. Gilson Kleina pode fazer pelo menos 2 mudanças na equipe. Na lateral direita, Felipe Albuquerque na vaga do Kevin. Existe a possibilidade de acrescentar um meia na vaga de um dos 3 volantes. Esse meia pode ser Fecim ou até mesmo Matheus Anjos. E o Guarani segue vendendo os ingressos para o jogo de amanhã contra o Confiança às 7 da noite através do site Meu Bilhete. Vem aí o Nossa Área Nacional com Elia Júnior e Guilherme Simati. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. A rádio que tem a qualidade que você quer. Bandeirantes AM. Qualidade é aqui. Bandeirantes. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Rede Bandeirantes de Rádio.